Tua. Ixi. Ah, não! Enganei todo mundo. Comigo no jogo não acertava essas, hein? Caraca! Salve, rapaziada. Meu nome é Mateuzinho. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Voleibolizando. E hoje estou aqui com meu amigo Anderson Dornelles, mais conhecido como Andy. E bora pro vídeo. Então, Andy, gostaria de saber que você contasse para todo mundo como você começou no voleibol e com que idade começou. Então tá, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite para estar falando aqui pro pessoal do canal. Assisti a entrevista do Bibi anteriormente e achei muito legal, vi que ele me indicou no final e aí depois veio o convite formal então. Então te agradecer e te parabenizar também por criar esse espaço para estar compartilhando, as nossas rotinas de atleta, tanto profissional quanto amador, que ainda pulsa muito aqui, em Porto Alegre, região metropolitana e no estado inteiro, e que a gente carece muito, então, ainda de incentivo e de mais visibilidade para o esporte. Então, obrigado e parabéns. Eu que agradeço sua presença. Quando eu tinha ali por 12 ou 13 anos, eu tive a sorte e o privilégio, de estar numa escola que tinha muitas modalidades esportivas. Então, desde cedo, os meus pais me incentivaram a jogar futebol, a jogar vôlei, a jogar basquete, a jogar handball. Eu fazia dança, eu fazia xadrez. Eu tenho uma medalha de xadrez lá em casa do Campeonato Municipal de Porto Alegre de xadrez. De fazer atletismo. Uma curiosidade é que eu tenho uma medalha também de arremesso de peso e de salto em altura. E aí, enfim, experimentando todos esses esportes, o que eu mais me identifiquei, o que eu mais gostei, acho que por essa questão de coletivo e de estar junto de pessoas, e também, enfim, por questões de feeling mesmo, Sim. que a gente sente, assim, quando a gente entra na quadra e escolhe um esporte. Eu acabei, então, escolhendo o vôlei, assim como, digamos, o meu esporte principal. E aí, jogando na escola depois, bem pertinho da minha escola, eu moro na zona norte de Porto Alegre, no bairro Sarandi, tem o Centro Comunitário da Vila Elizabeth, Sim. que é um centro que também tem muitas modalidades esportivas, incluindo vôlei, para a comunidade em geral. E lá tinha, então, aulas de vôlei. Eu fui procurar, para jogar mais, para me aperfeiçoar nos fundamentos. Então, joguei lá por um tempo. Depois disso, então, surgiu a oportunidade, de eu jogar em alguns clubes importantes de Porto Alegre. Aí fui jogar, aprendi. E nisso eu fui jogando na escola desde sempre, fui jogando nesses clubes, depois virei adulto, saí dessa etapa de categoria de bases e continuo jogando desde então em diversos Uma times. pessoa polivalente. E o que fez você se apaixonar pelo voleibol? Acho que de primeira, assim, é essa questão do coletivo, Porque quando a gente é criança, e adolescente e adulto também, na verdade, a gente quer ter contato com as pessoas, a gente quer viver experiências, a gente quer, enfim, viver momentos mesmos com as pessoas que a gente gosta. Então, acho que quando eu entrei, acho que eu encontrei pessoas muito especiais e que fazem parte da minha vida até hoje, são meus amigos até hoje. E tá ali sentindo aquela adrenalina de construir algo junto, Porque a gente começa muito pequeno, a gente começa, às vezes, desentrosado, às vezes a gente começa não fazendo as coisas da maneira correta e a gente vai construindo não técnica, mas também confiança, mas também afinidade, entrosamento, comprometimento. Então, essa trajetória de começar com algo bem inicial e ir construindo algo que daqui um pouco pode resultar em um título ou, enfim, em um momento de celebração, foi o que mais me encantou, assim, e é o que me encanta até hoje. É o prazer de toda a evolução de crescer, né? Exato. Não cresce só como atleta, mas como uma pessoa também, né? E a gente não cresce sozinho, A gente cresce em equipe. Então, acho que quando a gente... Acho não, tenho certeza que quando a gente conquista algo sozinho,
ela muitas vezes está atrelada a outras pessoas, mas é uma celebração de certa maneira individual. Claro. Mas quando a gente cresce no coletivo, é uma celebração diferente, porque é um sentimento compartilhado com inúmeras pessoas e é uma celebração assim e um sentimento de orgulho daquele crescimento diferente. Tu vê pessoas que veem teu crescimento individual crescendo e comemorando contigo por tal crescimento, né? É muito gostoso de sentir isso. Exatamente. E a gente se conheceu num campeonato, uma liga mista, mas nunca tinha se falado. E há pouco tempo você veio treinar comigo no União Alvorada. E desde então, a gente se conhece há uns 3 anos, mais ou menos, de se conversar todo dia e tudo mais. E eu te conheci agora como pessoa mesmo, vi como tu é uma pessoa dedicada, tanto no treino como fora do treino, uma pessoa companheira de se conversar, que ajuda os atletas da equipe também, né? É uma pessoa muito especial. E eu queria saber para ti, assim, como é ter esse prazer de ser uma pessoa, assim, meio que ícone e referência para o pessoal que está na quadra contigo. Difícil me colocar nessa posição. Eu não me coloco, mas como eu falei, para mim é um prazer estar na quadra com as pessoas. Então, acho que quando a gente sai das categorias de base, né, que a gente tem um pouco mais de estrutura, um pouco mais, enfim, de coisas dadas, digamos assim, a gente não tem que investir de maneira efetiva, né? Porque quando a gente vai para adulto, a gente gasta com inscrições de campeonato, com uniformes, com deslocamento, alimentação, com valor de treino. Então, você de fato quer fazer parte daquilo. Sim. Então, passou um momento que eu parei para me perguntar, né? O que que eu quero com o esporte agora? O que que eu quero com o vôlei agora? E eu queria exatamente isso. Eu queria estar com pessoas que eu gosto, eu queria construir trajetórias para conquistar momentos, e momentos não são títulos, porque eu acho que tem primeiros lugares que tem sabor de último e tem terceiros lugares que tem sabor de primeiros. Uma vez, eu sou jornalista de formação, para quem não sabe, e uma vez eu estava entrevistando uma atriz e ela me falou uma frase que eu nunca esqueci, assim, que sucesso e fracasso são extremos muito subjetivos, e eles são de fato. Então, sucesso para mim hoje, felicidade e o que eu procuro dentro do esporte é exatamente isso, é viver bons momentos, estar junto com a equipe, é me dedicar, porque acho que falta um pouco disso também, de dedicação de algumas pessoas em quadra quando a gente vai para um grande grupo. E quando a gente trabalha num grande grupo, a gente não está treinando só pela gente. Sim. A gente está treinando pelo sucesso, né, e pelas conquistas de um todo. E quando a gente coloca as vontades e os sonhos, enfim, os desejos e objetivos de outras pessoas, traz isso para dentro da nossa vida, é nossa responsabilidade de se dedicar e ser o mais companheiro possível dentro de quadra. Então, o que eu quero que os outros sejam comigo é o que eu faço para os meus colegas de equipe. E eu sou muito feliz hoje nos 2 times que eu jogo. Graças a Deus eu encontrei pessoas sensacionais, como tu, enfim, como todos os meninos que estão com a gente. E eu espero que a gente jogue ainda por muito mais tempo nesse clima que a gente tem, que é tão gostoso dentro de quadra. Com certeza vamos. E o que você acha das dificuldades desse mundo do voleibol amador? O que você sente dificuldade? O que mais atrapalha para o crescimento do voleibol amador também? Então, eu acho que enquanto atletas amadores a gente tem inúmeras dificuldades, né? Desde isso que a gente já falou anteriormente de investimentos, mas acho que para a gente assim, né, ter uma consistência, digamos assim, né, de técnica e de qualidade mesmo de campeonatos, acredito que é ter essa disponibilidade de treinar de maneira consistente e frequente, né? É como eu falei, quando a gente está nas categorias de base, a gente tem mais tempo porque a gente não está envolvido com a vida adulta, a gente não tem tantas responsabilidades, tantas atribuições na nossa rotina, então a gente fica mais livre. Tem treino terça, quarta, sexta e sábado, Sim. né? Quando a gente é adolescente ou mais jovem, a gente tem essa disponibilidade de estar nos treinos todos os dias. E quando a gente é adulto, infelizmente, a vida chama a gente para outros compromissos. Até para hoje mesmo foi meio difícil a gente achar essa agenda, né? Então, acho que é manter ritmo, assim, né? Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta e que eu enfrento, assim, que é estar treinando de maneira frequente, que é estar treinando de maneira consistente e é manter, então, um nível técnico ok, assim. Porque às vezes a gente fica 2 semanas, 2 meses sem treinar, e aí volta, e aí já não, a qualidade do toque, da manchete, do saque já não está tão bom. Hoje eu não tenho mais o mesmo fôlego e não Claro, aguento mais. muda muito tudo. Exato, já não aguento mais
jogar um campeonato assim com a mesma disposição do início ao fim. Quando a gente vai para um campeonato de um dia inteiro, dá 1, 2 horas da tarde eu já estou falecendo. Então, acho que isso, assim, de se manter com esse ritmo, de se manter com uma qualidade técnica boa, apesar de todas essas dificuldades e da indisponibilidade muitas vezes que a gente tem de estar sempre Estar presente nos presente. treinos. Eu acho que é uma coisa que eu comento muito no treino também, né? Que como a gente tem a nossa rotina também, tem que trabalhar, tem que estudar, tem gente que faz faculdade, tem gente que tá no colégio, tem dias que a gente não quer ir, meio que vai se sentindo pela obrigação, mas chega lá, brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o papagaio, brigou com o namorado, brigou com todo mundo e não dá o melhor de si em quadra, né? Isso é uma das coisas que pode atrapalhar tanto no desenvolvimento da equipe quanto o teu pessoal também, né? Exatamente. E você também já jogou em vários times, vários municípios. Atualmente está jogando em 2 times, como você já comentou. E eu gostaria que você contasse para nós histórias que foram empolgantes para você. Pode ser uma viagem, pode ser um torneio, um lance, algum momento que fez ser tão empolgante e ter aquela raça e aquela vontade de campeonato. Perfeito. Vou citar alguns momentos Claro. que foram bem marcantes para mim, assim, dentro do universo do vôlei. O primeiro foi aquela semifinal e final que a gente fez na William Morgan, que tava um calor, um calor, um calor de final de ano. E a gente foi pro tie break com o time de Novo Hamburgo e a gente ficou, acho que até o ponto 30, assim. 36-34. Foi um negócio assim, 36-34. E aí eu me lembro que o passe no dia tava um desastre. Eu tinha que ficar correndo pro fundo da quadra para levantar toda hora de manchete, assim, e eu botava a manchete pra ponta pra ti, eu botava a manchete pra ponta pro Rian, e vocês virando bola, virando bola, virando bola, e os guris do outro lado de Novo Hamburgo a mesma coisa. A Sim. gente sacava lá, eles viravam bola aqui, e a gente foi assim, ficou 14-14, a gente foi até 36-34 naquela semifinal. Então, esse foi um dia que eu me lembro que acho que foi uma das últimas vezes que eu me senti de fato nervoso, assim, dentro de Sim. quadra, no sentido de que não posso errar. Uma pressão e tem que fazer tudo possível. Exatamente, não posso errar. Mesmo o passe indo lá na linha do saque, eu tenho que botar uma manchete perfeita na ponta para os guris conseguirem rodar. Então, essa é uma vez assim que eu me lembro que eu senti essa adrenalina, assim, Sim. de quadra e que foi um ano muito especial, porque a gente passou por diversas dificuldades. A gente teve gente que saiu, a gente teve gente que voltou pro time, a gente teve que saiu e não voltou. E a gente jogou aquela semifinal e aquela final. Era um levantador de central, Sim. era Todo quebrado. todo quebrado, era um ponteiro de líbero, era um ponteiro de oposto. Nós estávamos todos improvisados e ainda assim a gente fez um puta jogo na semifinal, a gente foi pra final. A final a gente foi pro tie break também e de novo foi um tie break que foi decidido ali na diferença de pontos. Então esse foi um dia muito especial para mim que eu compartilhei contigo também. Sim, foi muito bom porque a gente tinha muitas pessoas que eram da base também do União e subiram para completar a equipe. Como você disse, a gente teve muitas perdas e também muita gente voltou, só que estava sem ritmo. Então a gente passou por tudo naquela liga. Exatamente, e isso também faz relação com o que eu falei, assim, que é a gente construir essa trajetória juntos, né? Porque, como a gente comentou agora, né, muitas pessoas saíram, mas quem ficou, ficou para construir aquele momento junto. E Sim. para mim, como eu falei antes, aquele segundo lugar teve gosto de primeiro, assim. É uma das medalhas mais especiais para mim, porque quando a gente terminou o jogo ali da final contra o time de Farroupilha, e por mais que a gente tenha perdido, eu me senti muito orgulhoso de tudo que a gente fez em quadra, Toda a história construída toda a naquela história liga. construída, assim. Eu olhava para cada um de vocês e eu falava, eu tenho muito orgulho de tudo que vocês entregaram, do que eu entreguei. Todo mundo deu o máximo de si dentro de quadra. Sim. Acho que não tinha mais nem 1% para Ninguém dar. aguentava Ninguém mais. aguentava mais, todo mundo fingando. Então, assim, se falasse, ai, podia ter dado mais 1%, não podia. Acho que a gente jogou tudo que a gente podia. Os meninos do outro lado foram, de fato, muito bem também. Sim. Então, é um dia que eu guardo com muito carinho. Foi excelente aquele dia mesmo. Tanto a nossa história, como a história do União Alvorada também, né? Que Sim. teve toda uma mudança ali do time. Completamente. E um segundo momento não foi dentro de quadra, mas foi fora de quadra, né? Foi quando eu trabalho no Sesc, né? E o time que eu torço desde sempre, desde que eu comecei a jogar vôlei, desde que eu comecei a assistir jogar vôlei, é o Sesc Rio de Janeiro, né? Comandado pelo Bernardinho. Sim. Então, em 2023, eu fui fazer uma viagem de férias pro Rio de Janeiro. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro e fui comprar o meu ingresso para assistir Sesc versus Minas. E aí os ingressos estavam esgotados.
E aí eu pensei, putz, não acredito que eu vim pro Rio de Janeiro pra, né, pra aproveitar minhas férias e assistir um jogão, né, do meu time contra um baita time que é o Minas Sim. e não vou conseguir. E aí eu falei, bom, mas eu trabalho no Sesc. Aí peguei o telefone, liguei pro pessoal do Sesc do Rio de Janeiro e falei, vocês me conseguem um ingresso aí, eu vim do Rio Grande do Sul, trabalho lá e tal. E aí o pessoal falou, é claro, a gente pode te levar pro jogo, Oh, passa o endereço do hotel que a gente vai te pegar. E aí nisso eles passaram com um ônibus, assim, era um ônibus de turismo, tinha uma guia de turismo e um monte de gente dentro, que era do próprio Sesc, que eles têm essa dinâmica de levar o pessoal para os jogos lá. sim. E aí eu entrei, assim, chegando lá, eu ganhei camiseta, ganhei uns brindezinhos do Sesc Flamengo, ganhei pipoca, ganhei cachorro-quente, fiquei numa área, assim, super próxima da quadra. E foi um dia muito especial, assim, para mim, que eu peguei e estive junto do time que eu cresci assistindo, que eu tenho um carinho enorme, com um técnico que eu admiro muito. E eu tava lá como parte dessa entidade que promove vôlei de alto nível e de alta qualidade há tanto tempo no Brasil. Deve ter sido Então, um sentimento muito. Uma mudança de sentimento muito diferente, né? Porque, não consegui o ingresso, tô triste, vou ir, mas daí depois quem tem rede de comunicação tem tudo, conseguiu tudo possível lá. exatamente. E aí o Minas estava com um timaço, assim, naquele ano. E, assim, as chances do Sesc Flamengo ganhar eram mínimas. Sim. E aí chegou lá e o Sesc ganhou de 3-0 do Minas. Então foi um presente que eu ganhei do universo de Deus e do time que eu sempre torci. E histórias engraçadas agora, que você lembra, você tem alguma? Deve ter mais, mas assim, de pronto é meio difícil lembrar. Sim. Mas eu vou lembrar do meu primeiro treino no União, que eu cheguei pra treinar e aí a gente tava ali jogando e tal, treinando. E aí uma bola espirrou lá pra perto da rede, assim. E aí lá no ginásio municipal, né, tem a quadra de vôlei aqui. Sim. E aqui do lado tem a quadra de futebol. E aí tem a goleira. E aí a bola espirrou para próximo da rede. E aí eu saí correndo para tentar buscar levantar. Aí no que eu fui dar a manchete, eu tropecei na própria rede, assim, e caí. No que eu caí, eu derrubei a goleira do outro lado. E aí a rede estava grudada na goleira, aí eu caí dentro, aí a goleira caiu assim, fez tipo uma caminha, e eu caí dentro da goleira e fiquei lá penduradinho. E aí os guris tiveram que vir correndo para desvirar a goleira e me tirar lá daquela meio que caminha que foi criada com a rede com a goleira. Então essa foi uma história bem engraçada, foi no meu primeiro dia. Aí eu olhei assim e pensei, meu Deus, não vou mais voltar para cá depois disso. Mas voltei. Bom, primeiro dia marcante, né? Aham. Ali todo mundo começou a te conhecer bem. E agora, Andy, eu queria saber jogadores, pessoas que te inspiram e por que te inspiram. Uhum. Vou citar dois atletas profissionais que eu acompanhei a trajetória assim e que me inspiram muito. Uma é do Sesc, né, que é a Roberta. Ela é levantadora. Então, a Roberta quando ela começou bem pequenininha, né, no projeto do Sesc, e ela veio no início assim muito desacreditada. O pessoal, quando ela chegou para a seleção, o pessoal falou: "Não, não tá pronta para a seleção, não é para a seleção". E ela foi lá e deu a cara a tapa e lutou pelo sonho dela, e treinou e se dedicou e foi para as Olimpíadas e ficou titular nas Olimpíadas, né, no lugar da Macris. Então, me inspirou assim essa trajetória dela de, apesar de todo mundo estar dizendo não, aí não é teu lugar, ela fechou os ouvidos e falou: não, aqui é meu lugar e eu vou correr atrás do meu sonho, que é conquistar uma medalha olímpica, e ela conquistou o objetivo dela. Então, essa trajetória dela me inspira. E aí um atleta que é o meu jogador favorito no vôlei, né, de levantador, Obrigado. é o Mika Christensen, levantador dos Estados Unidos, Claro. qualidade técnica indiscutível. O cara faz mágica, assim, não tenho nem como é, adjetivar o quanto ele joga bem e o quanto ele é um atleta sensacional, assim, ele faz coisas de fato que eu não vejo outras pessoas fazerem, Sim. outros levantadores no mundo inteiro. E o Mika também, mesmo não conhecendo ele, tu consegue sentir a energia dele de presença de grupo também, né? Porque um cara errou, ele vai lá, ajuda o amigo, faz alguma coisa acontecer, tenta mudar um pouco o jogo, e tu, não conhecendo ele, tu sente que ele tá ali, né? Ele faz a presença dele. Exatamente, ele tá sempre com o astral lá em cima, ele tá sempre correndo atrás do jogo, não importa se tá
muita diferença para os Estados Unidos, ou tá muita diferença para o time adversário. E ele também, eu sei que é um atleta que se dedica muito nos treinos. O cara ataca com a esquerda e com a direita com a mesma força e com a mesma qualidade técnica. Sim. Então aí dá pra ver que ele de fato treinou muito, assim. Então são dois atletas que me inspiram. Tanto é que ele é um dos melhores do mundo ainda, atualmente, né? Faz já Exatamente. uns 5, 6 anos que ele tá nessa disputa dos melhores do mundo de levantador na posição dele, né? Totalmente. E entrando em questão de profissionais agora, já que você citou, vamos montar a tua seleção. Não precisa ser seleção brasileira, jogadores de todos os tempos, mas começando com a seleção masculina, um levantador, que parece ser meio óbvio, O Mika Christensen. um oposto na diagonal dele, Vou continuar nos Estados Unidos, o Matthew Anderson, um ponteiro o Murilo. e o segundo ponteiro. Um Tem ponteiro atual que tá jogando muita bola, que é o Nikolov. Bom ponteiro. Uhum. O central da rede, O Lucão. central começa no fundo, Vou botar o Gustavo Endres, gaúcho, brasileiro e bom de bola. valorizar os nossos. Uhum. O nosso líbero O Serginho. e o técnico de fora de quadra. O Bernardinho. E indo para a seleção feminina agora, uma levantadora, A Fernanda Venturini. uma oposta, Pra mim, a melhor de todos os tempos do mundo inteiro, a Sheila. uma central. A Thaísa e a Carolana. Desculpa, já fui falando as duas. Já Essa foi as mais duas. fácil. Não, tá tudo bem. Temos um favoritismo aí. Uma ponteira A Larson dos Estados Unidos. e a segunda ponteira. Olha, a Gabi e a Jaque são incríveis, mas eu vou ficar com a Gabi. Completa a jogadora. Uhum. A nossa líbero que faltou. A Fabizinha, que defendeu o Sesc por longos anos. E o nosso técnico acompanhando o feminino. O Bernardinho de novo. E agora assim, ó, na hora da verdade, a parte mais difícil pra você. Entre os jogadores que você já jogou com ou contra e que você sente bem assim, ó, que você monta um time na sua cabeça, põe ele e pensa assim, ó, não, esse campeonato é nosso. Quem você começa como levantador? Podendo ser você, obviamente. Sim. Ai, um levantador que eu joguei que é muito bom e que me inspira também, que é muito bom de estar em quadra junto, que sempre está correndo atrás da bola e que tecnicamente também é maravilhoso. E que a gente já jogou junto é o Chiran. Então boto o Chiran de titular e eu fico. Já fui reserva dele, então não me importa de ser de novo. Entra na inversão com ele. Exato. Um oposto para acompanhar. É difícil. Tem 3 extremidades que eu gosto muito de jogar e tem 2 pessoas que fazem tanto ponta quanto oposto. Então eu vou falar 3 extremidades que eu gosto muito de jogar. Contando os 2 pontas e o oposto já. Isso. Meu ponteiro, então, que vai ficar só como ponta vai ser o Bibi, Tá. que passa e defende maravilhosamente bem e ataca também bem. Tem um jogo acelerado que eu gosto de jogar com ele. Sim. E os meus outros 2 extremidades, que daí pode jogar tanto de ponta quanto de oposto, é você e o meu amigo de infância, que a gente começou jogando vôlei junto, que é o Felipe Santos, o Lipe. Claro. Então coloco vocês 3 e aí deixo pra Tá. vocês se decidirem quem faz o que ali no... O Lipe tá na saída. O central para acompanhar essa seleção aí. Centrais eu vou botar o Tom, Tá. que é super rápido bloqueando, ataca super bem, tem técnica, é alto e tem inteligência também. E o seu segundo central? No segundo central eu vou botar o Jefão, que joga comigo no time lá de Eldorado, Sei. que também é rápido, tem altura, pensa e não é só força. Então consegue, se a bola não tá tão boa, ou se tem que ajustar alguma coisa, ou daqui a pouco tem um bloqueio montado, tem recurso para trabalhar. Bom central, bom central. Seu líbero Meu amigo lindo Alex. e o oposto para entrar na inversão com você, já que você tá do lado de fora. Um oposto vai entrar comigo na inversão. É. Uma outra extremidade que eu também gosto de jogar, que também é ponteiro, mas já jogou de saída, eu vou botar o Rian, que jogou com a gente no União, que é muito bom. Vem crescendo muito. Sim. Já cresceu muito desde quando eu entrei, né? Jogou no União e tudo. E Evoluiu bastante. teve uma evolução enorme. Também tem um jogo mais acelerado que eu gosto. Eu sempre chutava pra ele na ponta e ele rodava bem. Então vou botar ele também para entrar comigo. Um ótimo time. E um técnico para comandar toda essa questão aí. Como você vai estar em quadra, Tá. eu vou botar meu outro técnico do coração, que é o Juliano, Tá. que é o Ju. Vai comandar todo esse pessoal. Uhum.
Tá, Andy. Agora a gente vai começar aquele quadro que o Brasil inteiro amou e me pergunta na rua, E que eu tenho medo. que é só o chutadas. Uhum. Então eu só vou pegar o caderninho. Erros de gravação. Ah! Que idiota. Não corte. Tá, vamos lá então. Tá preparado? Não. Tem que estar. Jogo de só chutadas, que é pergunta e resposta. Responde o mais rápido que vier na sua cabeça, porém que faça um pouco de sentido. Tá. Uhum. Tá bem? Vamos começar. Um país, Itália. um signo, O meu, escorpião. uma música favorita, Eu vou falar que eu tô escutando no momento, que é na hora do almoço do Belchior. ótima música, um time, Sesc, Flamengo. uma comida, Macarrão com camarão. uma cor, Azul. um esporte, Vôlei. sem ser o vôlei, Sem ser o vôlei, natação. alguém que te inspire, N. Vou falar minha mãe. ótimo, uma música antes do torneio. Uma música antes do torneio. Claro, preparação para entrar em quadra já. Ai, More Than You Know. O Andy não é o Andy, senão... Eu queria falar uma coisa, mas não vou falar. O Andy não é o Andy, senão... Quando o time estiver perdendo, olhar pro técnico e falar: posso arriscar tudo no saque? Acontece bastante. Sim. E jogar a responsabilidade pra ele. Uma música após perder um jogo importante. Após perder um jogo importante. Que ela receber. Esse jogo não dava pra perder. Fone de ouvido, cara de triste, música no fundo. Não tem uma música específica, mas vou jogar Fuentes de Ortiz. Tá? Um sonho, Terminar de vez a reforma da minha casa. uma mistura de cor. Uma mistura de cor. Exato. Azul e verde. Que dá? Acho que dá amarelo. Ai! Um animal em extinção. Panda. Não sei se ainda tá em extinção, mas estava. Não, tá quase. Ana Castelo ou Virgínia? Ana Castelo. Uma revolução. Quais das burguesas? A francesa. Meia, meia e tênis, tênis ou meia, tênis, meia, tênis? Quando você põe? Meia, meia, tênis, tênis ou meia, tênis, meia, tênis? Nunca parei pra refletir sobre isso. Mas acho que meia, meia, tênis, tênis. Faz mais sentido pra mim. Patati ou patatá? Patati. Uma música após ganhar o título tão esperado. Após ganhar o título tão esperado... Meu Deus. Deixa eu pensar. Ai, clichêzona, mas vai o We Are The Champions, que foi o que veio na minha cabeça. Uma frase motivante que serve pra ti, pra passar pra todo mundo que tá te assistindo agora. Pá, só chutadas é perrengue, hein? Uma frase motivacional... Não sei se é motivacional, mas eu tenho um quadro na minha casa que tem escrito: é a sua primeira vez vivendo, trate-se bem. Então, não sei se é motivacional, mas acho que é isso, assim, motiva as pessoas a serem, Claro. enfim, gentis com elas mesmas. É uma frase ótima. Então, vamos pro desafio com bola agora, então. Bora. Difícil? Sim, achei. Então, Andy, nosso desafio vai ser o seguinte. São 3 rodadas. Com 3 bolas eu vou lançar, você vai fazer um levantamento. Você pode escolher tanto levantar para a ponta, acertando o aro, onde vai estar lá na antena, quanto na saída, na cesta que tem atrás de você, beleza? 3 rodadinhas, cada acerto vale 1 ponto, no final quem tiver mais pontos, vitorioso. Que vai ser eu. Tá bom. Todo mundo sabe. Para começar? Ganhei, Quer começar? já comecei ganhando agora. A gente começa ganhando aqui para perder depois. Começar então? Eu falei. Última bola, decisão tua. Ixi! Vamos gravar de novo, não tava pegando Não tem pra áudio. ninguém. Não tava pegando áudio agora. Vai. Vamos, uma! Com o que vale? Não, vale sim. Ai, ai. Tô em vantagem ainda. 2-1 então. Boa bola.
ferrei. Mas tá Duas bom, de novo, bom, tá excelente. 4-1. 4-1. Putz, vai. Não. Ai, vamos ter que empatar agora. Muito feio. Já perdeu. Com o que conta, né? Vamos! Vai mais uma! Começou a roubar. Vem começou a comigo! roubar. Chutada na ponta agora. Enganei todo mundo. Ah, não! Até eu me enganei. Bom, então, como vocês viram, tá 4-2 pro Andy. Então, eu dou a ideia de eu começo agora, porque se você acertar duas, acabou de vez. Então, eu tenho a pressão e a chance de eu tenho que acertar mais duas para empatar, 3 para ficar na frente e depois a pressão sobra para ti. Muita conversinha, Pode ser, vamos então? lá. Pode. Ei, eu quero meu segundo amigo agora, hein? Meu Deus. Cara, da ponta é o problema. Para os gritos estarem prontos. Foi? Vai. Achei ruim esse passe. Quero repetir. Vamos, só mais uma pra empatar, bora. Só pra lá agora. Vamos? A hora da verdade. Vamos, tamo no empate. E segue pressão pra ti agora. Eu vou acertar. Então vamos pra hora decisiva, então. Andy, a pressão só contigo. Tem que acertar uma pra vencer. Vai, até o final. Aí não dá. Comigo no jogo não acertava essas, hein? Caraca! Bom, como vocês viram, eu tentei. Não deu certo. Andy, parabéns pela vitória. Obrigado. Foi excelente, perfeito no final ali. E agora eu gostaria que você indicasse alguém pro próximo vídeo. Eu vou indicar uma pessoa que a gente já jogou junto, uma pessoa que é muito bom de dividir quadra também, que joga, enfim, super bem. Eu vou indicar o Tom para ser o próximo entrevistado aqui no canal. O garoto do bambolê. O garoto do bambolê, mais conhecido como o garoto do bambolê. Considerações finais também. Te agradecer pelo convite, pela tarde, pela amizade, pelas trocas, enfim, pela parceria de sempre e qualquer coisa, sabe que a gente tá junto sempre. Muito obrigado, viu? Eu que te Novamente, agradeço. muito obrigado. E até o próximo vídeo.